Nature Positive é um dos termos mais usados em sustentabilidade neste momento. Aparece em comunicados de empresas, em estratégias ESG, em candidaturas a financiamento. E como todos os conceitos que ganham tração muito depressa, está a ser usado de formas muito diferentes. Algumas rigorosas, outras não. Hoje quero fazer aquilo que tento sempre fazer: clarificar o conceito com precisão, mostrar o que é necessário para que seja real e dar exemplos concretos da diferença entre uma abordagem genuína e uma que é essencialmente marketing. Bem-vindos ao Radar do Capital Natural, eu sou a Silvia Mesquita e este não é um episódio sobre ceticismo, é sobre exigência. O conceito é importante e merece ser levado a sério. Há alguns anos, numa reunião com uma empresa que estava a preparar a sua estratégia de sustentabilidade, alguém da equipa de comunicação mostrou um slide com o título Nature Positive by 2030. Debaixo do título havia uma imagem de uma floresta exuberante e um conjunto de ações. Plantação de árvores num projeto de reflorestação a 400 km da principal área de operação, financiamento de uma nova reserva natural sem ligação direta ao negócio e um compromisso de redução da pegada de carbono. E eu perguntei, então, mas qual é a linha de base, qual é a situação de referência? E o que é que existe hoje nas áreas onde a empresa opera e como é que vão medir a evolução? Houve um momento de silêncio e a resposta foi: estamos a trabalhar nessa parte. Não conto isto para criticar a empresa, estava genuinamente a tentar fazer algo. Quanto porque revela um padrão que vejo com muita frequência. A ambição nature positive existe, a vontade existe, mas a substância técnica que torna o compromisso verificável ainda não está totalmente lá. Nature positive é uma definição técnica que é importante conhecer. Significa que o balanço global de impactos de uma empresa ou projeto sobre a biodiversidade e os ecossistemas é positivo. Ou seja, a natureza fica em melhor estado com a presença deste projeto do que ficaria sem ele. Para que isso seja verificável e não apenas declarado, são precisas três coisas fundamentais. A primeira é uma situação de referência, ou linha base. Tem de saber o que existe antes de intervir. Que habitats, que espécies, em que estado de conservação. Sem linha de base, não podemos demonstrar que houve melhoria. É como dizer que emagreceu sem se ter pesado antes. Segundo, equivalência ecológica nas medidas de compensação. Quando um impacto não pode ser evitado ou minimizado completamente, a compensação tem de ser equivalente ao que foi perdido, no mesmo tipo de habitat, na mesma região biogeográfica, com as mesmas funções ecológicas. Plantar árvores numa zona de montanha para compensar a destruição de uma zona úmida costeira não é equivalência ecológica. Terceiro, monitorização e verificação ao longo do tempo. Nature Positive não é um resultado que se declara, é um resultado que se demonstra com dados. Isto implica planos de monitorização com indicadores específicos, avaliações periódicas e transparência sobre o que está a funcionar e o que não está. A framework que está a emergir como referência internacional para medir e reportar estes resultados chama-se Biodiversity Net Gain e tem versões regulatórias já em vigor no Reino Unido, por exemplo, onde passou a ser obrigatório para muitos projetos em desenvolvimento. O princípio é o mesmo. Pode desenvolver, mas tem que deixar a biodiversidade em melhor estado do que a encontrou. No episódio anterior falei da hierarquia de mitigação. Evitar, minimizar, reabilitar e compensar. A relação com o Nature Positive é direta. Uma abordagem Nature Positive genuína corre estes 4 níveis antes de declarar qualquer resultado. E o que é que isto significa concretamente? Antes de calcular quantas árvores vai plantar, tem de ter esgotado as possibilidades de evitar o impacto. Mudou o traçado, ajustou o layout, calendarizou os trabalhos para fora das épocas críticas. Só depois de fazer este trabalho é que o que sobra, o impacto residual que não foi possível evitar nem minimizar, é que precisa de compensação. A compensação, no fundo, tem que fechar o círculo. Tem de ser ecologicamente equivalente, geograficamente relevante e verificável ao longo do tempo. Um plano de ação de biodiversidade robusto, o que se chama BAP, ou Biodiversity Action Plan, comenta todo esse processo. A situação de referência, as medidas por nível de hierarquia, os indicadores de monitorização e os critérios de sucesso. Quando um financiador ou regulador experiente olha para um BAP, sabe imediatamente se é um documento de trabalho ou um documento de conformidade. A diferença está no nível de detalhe, na especificidade das medidas e na existência de critérios de sucesso mensuráveis. Nature Positive é, por isso, um objetivo ambicioso e importante. O problema não está no conceito, está na facilidade com que se usa a linguagem sem construir a substância.
E essa substância, situação de referência, equivalência ecológica, monitorização verificável, não é um obstáculo ao desenvolvimento, é o que torna o desenvolvimento sustentável possível. No próximo episódio vou falar de algo muito prático. O que é que os projetos ficam parados no licenciamento ambiental? Onde é que falha o processo? O que é possível fazer para antecipar esses bloqueios antes que eles custem dinheiro? Obrigada por ouvir. Até à próxima semana.